Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Que a presença de Deus esteja na sua vida de forma poderosa, marcante. Que a graça do Senhor marque a sua história. Que o poder de Deus abra as portas na sua vida. Que o amor do Senhor transforme a sua história e que a partir de hoje algo novo da parte dos céus comece a acontecer no seu coração. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que a partir de hoje algo novo dos céus comece a acontecer na sua vida em nome de Jesus. Eu creio que Deus está movendo os céus a seu favor. Queridos, eu sinto grandiosa e poderosamente a presença de Deus aqui ao meu lado. Como sinto o ar que infla os meus pulmões. Eu sinto a graça do Senhor. Eu sinto a presença de Deus. E eu glorifico ao Pai, porque não é por mérito nosso, mas é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu quero agradecer a Deus antes de qualquer outra coisa, porque Ele é fiel. Deus tem planos. Deus tem propósitos. Deus é sobrenatural. E somente quando nós permitimos o Espírito Santo assumir o controle da nossa vida, que nós conseguimos entender um pouquinho do que é o sobrenatural de Deus. Conto com a sua ajuda ao compartilhar esta live. Convide pessoas para estarem conosco. Será uma live especial e eu não tenho dúvida disso, porque a presença do Senhor está aqui. Eu quero dar um testemunho logo no início. Vá convidando pessoas. Hoje, de uma forma inusitada, Deus se moveu. Digo inusitada porque me surpreendeu. Agora à noite eu precisei dar uma saída. E eu quero contar esse testemunho aqui para a glória do Senhor enquanto você me ajuda a compartilhar esta live. Agora à noite eu precisei dar uma saída, precisei dar um pulo num bairro vizinho ao nosso aqui, onde moram os meus pais, para pegar algumas coisas lá com eles e para deixar uma cartela de comprimidos. E no caminho eu faço isso com muita frequência. Eu vou ouvindo a palavra de Deus. Então eu abro, através do celular, o Instagram e seleciono uma live para ouvir a ministração, porque a palavra de Deus é alimento. E eu preciso de alimento. A palavra de Deus é alimento e eu preciso de alimento. Enquanto dirijo, é um momento muito especial no qual Deus fala muito ao meu coração e eu aprecio ouvir a palavra de Deus ao volante, como também gosto de fazer isso em outros momentos. E quando eu abri o Instagram, eu recebi uma notificação de que uma determinada pessoa havia iniciado uma live. E o Espírito Santo, na mesma hora, me disse, entra. E eu entrei. E a palavra tocou o meu coração. A palavra que foi ministrada tocou o meu coração. E Deus, ao mesmo tempo em que ministrava o meu coração, e eu quero dar esse testemunho para a glória de Deus, Ele me revelava acerca da vida da pessoa que ministrava a palavra naquela live. Evidentemente,
Eu mandei uma mensagem depois, através do direct, dizendo a esta pessoa que oportunamente eu gostaria de entregar um recado da parte do Senhor para essa jovem. E qual não foi a minha surpresa? Por isso eu digo que o Senhor age de forma inusitada, de forma inesperada. Ou usando uma linguagem que os crentes, que nós gostamos muito de usar, é no de repente. E de repente eu fui surpreendido novamente, porque fiz o que tinha que fazer, voltei para casa, jantei, e havia acabado a refeição. A pessoa com quem eu falei respondeu a mensagem. E agora eu entendo que não foi por acaso, não foi sem querer, mas até então eu apertei um botão no próprio Instagram, foi videochamada pelo Instagram, coisa que eu não consigo, assim, nem sabia que fazia. Eu ia fechar a conversa e fiz uma videochamada. E o Espírito Santo começou a falar. Por isso, o atraso na abertura desta live. Porque eu não acredito em acaso. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em propósito. E acredito em vontade soberana do Senhor. E eu não tenho dúvidas, agora para mim está muito claro, que foi o Senhor que me levou a clicar num botão que eu nem sabia que existia no Instagram, para abrir uma videochamada pelo direct, para falar com aquela pessoa. Queridos, é assim que Deus age. É assim que Deus faz. E começamos a conversar e o Senhor foi revelando ao meu coração algo sobre a vida daquela pessoa. E eu digo isso para a glória de Deus, porque é assim que Deus faz. Quando nós nos propomos a colocar a nossa vida no altar de Deus e a dizer, Senhor, eis-me aqui, o Senhor honra, o Senhor é fiel. Para resumir a história, porque eu não quero entrar em pormenores, eu não vou expor a particularidade de ninguém aqui, eu respeito muito a individualidade das pessoas, mas eu estarei logo mais em oração com essa pessoa para entregar o que o Senhor tem para a vida dessa jovem. Eu creio, meus amados irmãos, preste muita atenção, que Deus não deixa de ouvir a oração dos seus filhos. Deus não falha, Deus não tarda, Deus não se engana, Deus não erra e Deus não nos abandona. Deus não nos deixa frustrados. Deus não nos deixa envergonhados. Eu creio e eu tenho aprendido a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho que admitir que na maioria das vezes eu não entendo nada do que Deus está fazendo. Mas eu não estou aqui para entender. Servo, obedece. Eu cá estou para obedecer. Eu cá estou para cumprir a vontade do Senhor. Hoje, eu não entendo, mas eu obedeço. O Senhor fala, entra na live, eu entro. O Senhor fala, entrega, eu entrego. O Senhor fala, ministra, eu ministro. Eu não entendo nada, mas eu ministro. Chama a pessoa no privado, eu chamo. Manda mensagem, eu mando. E quantas vezes eu fico, Senhor, mas... E ele simplesmente desobedeça. O que eu vou dizer? Quantas vezes Deus me manda chamar pessoas para entregar um recado e o Senhor só fala assim, eu tenho um recado para essa pessoa. E não me diz qual é o recado. E aí eu vou falar o que, Senhor? Simplesmente o Senhor vem através do Espírito Santo e diz, abre a boca que eu vou dizer. Queridos, vocês acham que é fácil abrir a boca sem saber o que você vai dizer?
Mas todas as vezes, Deus honra. Deus fala. Deus surpreende. Deus cumpre. E Deus se manifesta. Então eu já passei da fase de tentar entender. E estou na fase de obedecer. E de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, quantas vezes, isso é segredo, vocês não contam para ninguém, prometem? Quantas vezes eu abro live sem saber o que eu vou dizer? O Senhor só fala, abra porque a sua responsabilidade comigo. Vocês sabem, conhecem a história, esta é a nossa live de número 229. São 229 dias ininterruptos desde o início da quarentena aqui no Brasil, pregando o evangelho todos os dias por uma ordem do Senhor de vir às redes sociais. Eu não sabia nem o que era uma live, eu fui aprender o que era uma live e ainda estou aprendendo, faço um monte de bobagem, volta e meia, erro um monte. Como fiz agora há pouco, eu simplesmente respondi uma mensagem no direct e ao invés de encerrar e dar o enter para sair, eu fiz uma videochamada e agora eu entendo que era o Espírito Santo querendo que eu falasse com aquela pessoa, querendo que eu trouxesse uma palavra. E eu ia fazer isso depois, no outro horário, amanhã. O Senhor disse, não, é agora, faça isso, porque ela precisa ouvir. Então, se Deus quer falar, quem sou eu para não deixar o Espírito Santo agir? Ele é o dono, eu sou só um vaso. E um vaso de barro. E um vaso sem valor. O valor está no conteúdo, que é a graça do Senhor que eu carrego. E queridos, como eu preguei na live ontem, como eu ministrei, assuma a responsabilidade. Eu preciso assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade requer maturidade. E maturidade eu demonstro com obediência. No entanto, meus amados, essa jovem ia ministrando numa live que ela abriu porque o Espírito Santo a inquietou. Mal sabia ela que ela estava ministrando a palavra de Deus e me alimentou. Como alimentou, tenho certeza, a vida de outras pessoas que por ali passaram. E eu quero compartilhar um pouquinho do que foi ministrado por ela. Num texto que todos nós conhecemos demais, mas a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus é viva. E mais uma vez, a palavra de Deus, num texto que todos nós conhecemos, falou ao meu coração. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero repartir um pouquinho do que Deus me deu. Eu quero dividir um pouquinho do maná que Deus me deu através da live que foi ministrada agora há pouco, durante esta noite. O texto é muito conhecido, todos já leram muitas vezes. Fala sobre a filha de um dos principais da sinagoga, que se chamava Jairo. O texto está no capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. O texto é muito conhecido, então eu quero ir direto ao ponto que Deus tocou no meu coração. Marcos, no capítulo 5, entenda que Jairo se apresentou a Jesus e disse, a minha filha está morrendo, é moribunda. Venha, por favor, imponha as mãos para que ela seja curada e viva. Uma jovem de 12 anos de idade, que não tinha mais expectativa de vida, com 12 anos de idade. E no caminho, enquanto Jesus ia com Jairo em direção à sua casa, surge uma mulher. Esta, a Bíblia não fez questão de registrar o seu nome, apenas era uma mulher
com hemorragia, com fluxo de sangue, que sofria há 12 anos, ou seja, durante 12 anos, teve uma sobrevida. Ou seja, ela sobreviveu a duras penas diante de uma enfermidade que a tornava impura e maldita. Impura porque tinha uma hemorragia, e segundo a lei de Moisés, a mulher, enquanto estivesse com as suas regras, era impura. Então tinha que ficar isolada por 7 dias. E quem quer que tocasse nela também ficava impuro. Isso pela lei de Moisés. Então ela teve durante 12 anos uma sobrevida em que ela se tornou impura e maldita. Maldita porque ela não era bem recebida pela sociedade. Imagina como se ela estivesse perdendo, porque sangue é vida, e ela perdeu sangue por 12 anos, ela perdeu sua vida, ela teve uma sobrevida por 12 anos. 12 anos. O mesmo tempo que a outra jovenzinha tinha de vida e que já não tinha mais expectativa de vida. E essa, que tinha um fluxo de sangue, era maldita, ela não podia tocar em ninguém. E pela lei de Moisés, ela tinha que ficar afastada de todo mundo. E corria risco. Se alguém a acusasse, porque ela tinha que se isolar, e se ela não se isolasse, ela poderia ser acusada e apontada e apedrejada, porque era maldita. E não podia estar no meio das pessoas, porque era impura. Então ela era repreendida, ela era repelida de todas as maneiras, socialmente, emocionalmente, fisicamente. Só que ela, sendo assim, ela disse: eu não tenho mais nada a perder, eu vou até Jesus, porque Jesus pode. Se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, a barra do vestido de Jesus era por baixo, então ela foi num esforço sobre-humano. Ela foi de uma forma muito humilde, por baixo. E sabe-se Deus onde ela encontrou forças para ir até Jesus, superando desgaste físico, porque ela não tinha força. Quem sangra por 12 anos está literalmente à míngua, se esvaindo, enfraquecido, debilitado fisicamente. Podemos imaginar que ela estivesse magra, abatida, cansada, fraca. Além do problema emocional, ela era rejeitada. A Bíblia não disse se ela era casada ou não, mas se fosse casada, por certo ela não tinha contato com os filhos, não tinha contato com o marido. Talvez o marido já tivesse até arrumado outra, se é que ela era casada. Se não, se ela era solteira, ela não tinha a menor expectativa de vir a contrair matrimônio. Ela era maldita. Ela era rejeitada. E em meio a essa rejeição emocional, tem também o lado espiritual, porque ela perdeu a identidade. Tantos anos, gastou tudo que tinha. Também teve o desgaste financeiro. Ela empenhou tudo que possuía com médicos, com tratamentos e nada funcionou. Ou seja, ela sofreu desgaste em todas as áreas que um ser humano poderia sofrer desgaste. Mas ela disse: eu tenho uma esperança. E a minha esperança se chama Jesus Cristo. E eu vou até Ele. E ela reuniu forças. E ela superou desgaste físico. Ela superou desgaste emocional. Ela superou desgaste das suas emoções. E também a questão social. Ela superou o preconceito e foi até Jesus. Ela foi forte e corajosa. Ela se esforçou e teve bom ânimo. E chegou até Jesus e tocou. E em meio a um contexto onde a multidão espremia Jesus. Não adianta você espremer Jesus se você não tocar. Há uma diferença entre dar um esbarrão. Muita gente esbarrava em Jesus, mas há uma diferença. Todos ali, muitos, no meio daquela multidão iam esbarrando em Jesus, mas só uma tocou. Tocar é diferente, porque tocar envolve fé. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade e vá a Jesus. Aquela mulher tocou. E imediatamente Jesus parou. Mas tinha lá a filha de Jairo em situação grave, mas Jesus parou. Quando alguém toca em Jesus, Jesus para.
Quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou. Jesus parou e disse: quem me tocou? E os discípulos, sem entender nada, aliás, quantas vezes os discípulos não entendiam nada? Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Os discípulos não entenderam, foi coisa nenhuma. Mas como assim, mestre? Quem te tocou? Todo mundo te tocou. Não. Tem muita gente esbarrando, empurrando, trombando, tropeçando, mas só uma me tocou. E aquela mulher, então, com temor, ela admitiu: fui eu que te toquei. E é interessante que Jesus vira para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Quando alguém toca em Jesus, ela tinha expectativa de ser curada. Ela não foi apenas curada. Eu fico encantado com a pessoa do Mestre Jesus de Nazaré, porque num toque ele restaurou a identidade daquela mulher, ele a chamou de filha. Ou seja, a partir daquele momento aquela moça tinha pai. Ele disse: a tua fé te salvou, ela foi salva. Ser livre do teu mal, e ela foi curada, ela só queria ser curada, ela foi curada, ela foi salva e ela teve a sua identidade restaurada. Jesus fez serviço completo. Ninguém que toca em Jesus fica com um serviço incompleto. Só que no meio de todo esse cenário, alguém que já não tinha mais esperança, porque passou 12 anos tendo sobrevida, Jesus deu vida abundante. Ficou 12 anos tendo sobrevida, Jesus veio e deu vida abundante, porque tocou em Jesus. No entanto, havia aquela situação da filha de Jairo pendente. E aí quando Jesus parou para atender e falar com aquela mulher, aí alguém poderia dizer: e agora já era, Jesus demorou demais, a menina morreu. Porque vieram para Jairo e disseram: não precisa mais incomodar o mestre, tua filha morreu. Ai, Jesus demorou demais. Queridos, Jesus nunca demora demais. Jesus tem o controle perfeito do tempo. Ele tinha o controle exato de todas as coisas. Só que no caminho, enquanto ele ia tratar da filha de Jairo, no caminho ele tinha que curar alguém. No caminho ele tinha alguém que marcaria um encontro com ele. No caminho havia algo a ser feito. Só que aí tem sempre a turma que vem apagar a nossa esperança. Ah, como tem a galera que vem apagar a nossa esperança. Não importuna mais o mestre, tua filha morreu. Versículo 35 do capítulo 5 de Marcos. Falava ele ainda, ou seja, Jesus ainda estava falando com a mulher que havia sido curada, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Essa é a famosa turminha da incredulidade, o fermento dos fariseus, a incredulidade. A incredulidade. Olha a incredulidade, tua filha morreu, esquece, deixa Jesus em paz, para de encher a paciência de Jesus. Não. Jesus, no versículo seguinte, você encontra as seguintes palavras: Jesus, sem dar a menor atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E esta palavra é que tocou o meu coração enquanto aquela jovem ministrava na live agora há pouco. Esta palavra, não temas, crê somente. E eu quero parar aqui para te fazer uma pergunta. Você vai ouvir o que esse povo está dizendo ou você vai ouvir o que Jesus está dizendo? Você vai ouvir o que essa multidão vinha dizendo? Sabe aquele povo da incredulidade que vira assim e fala: por que você ainda está incomodando o mestre? Tua filha morreu. Isso é um povo falando. E aí vem Jesus e não dá bola, não dá a menor atenção para essa conversa e fala: crê somente.
quem que você vai ouvir? Jesus ou o povo? Jesus ou aqueles que vieram da sua casa? Jesus disse, não temas, creia. O povo dizia, deixa Jesus em paz, tua filha morreu. E eu vou te chamar, o que é o sonho da vida de um pai? Ou de uma mãe? Ver o filho crescer. Ver o filho se desenvolver. Então, quando aquela menina morreu, os sonhos de Jairo morreram. Eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, tem gente nesta live cujos sonhos estão sepultados. E você tem dado ouvidos a quem? Ao povo ou a Jesus? Porque Jesus fala, não tema, o teu sonho não morreu. E o povo fala, não enche a paciência do mestre, teu sonho morreu. Não temas, teu sonho está vivo. Não enche a paciência do mestre, você não vai vencer. Qual que você vai ouvir? Qual que você vai ouvir? O povo ou Jesus? Esta menina era o sonho de Jairo. O que você está fazendo com os seus sonhos? O que você está fazendo com os seus sonhos? Aqui eu falo de vida, de sobrevida e de expectativa de vida. Que foi uma palavra que foi ministrada na live agora há pouco. Quando se falou do Setembro Amarelo e por aí vai. Palavra que eu recebi da parte do Senhor. E estou aqui compartilhando um fragmento do maná que Deus trouxe para a minha vida. Sabe qual foi a palavra que Deus me disse? E eu quero repartir com vocês? Ainda não entendeu? Ainda não entendeu? Teu sonho não morreu. Ainda não entendeu? Teu sonho não morreu. Você ainda não entendeu? A mulher que tinha hemorragia entendeu que ela ia ter uma resposta em Jesus. E Jairo estava assim, e agora? A minha filha. Meu sonho. E o povo, para. Morreu. Morreu. Jesus disse, não temas. Creia. Não temas. Creia. E o Espírito Santo dizia ao meu coração, enquanto a jovem ministrava na live, você ainda não entendeu? Ainda não entendeu? Teu sonho não morreu. Você ainda não entendeu? O teu sonho não morreu. Creia. E Jairo ouviu Jesus. Jairo ouviu Jesus. E eles continuaram. E eles continuaram. E olha que interessante, quando Jesus chegou na casa de Jairo, o texto vai dizer que tinha um alvoroço. Tinha um alvoroço. E muitas pessoas choravam e pranteavam. Tinha um alvoroço. E aí Jesus entrou e perguntou, por que vocês estão alvoroçados e choram? A criança não está morta, ela dorme. Sabe o que acontece? Começaram a rir. Queridos, as pessoas que semeiam incredulidade, quando você diz eu creio, elas começam a rir. Jesus disse, por que vocês estão tão alvoroçados e chorando? A menina dorme, ela não morreu.
E aí, começaram a rir de Jesus. Começaram a rir de Jairo. Queridos, o Espírito Santo me mostra nesta madrugada, já madrugada, passamos da meia-noite, que tem pessoas aqui que têm sido ridicularizadas e outros têm rido delas porque elas têm sonhos. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. O teu sonho não morreu. O teu sonho não morreu. Começaram a rir. Imagina o teu sonho, você. Tua filha morreu. Teu sonho não morreu. Ainda não entendeu? Sabe o que é que precisa acontecer? A palavra é clara. A palavra é muito clara. Sabe o que é que Jesus fez? Ele mandou todo mundo sair. Eu quero profetizar isto na sua vida. Aqueles que estão rindo, dizendo que o teu sonho morreu, tem que sair do caminho. Jesus pôs todo mundo para fora. Ficou só o pai, a mãe da criança e os discípulos que vieram com ele. E não eram os 12 não, tá? Era só os 3, Pedro, Tiago e João. Só. Os outros sai todo mundo. Sai todo mundo. Vocês estão rindo? Vocês não têm fé. Vocês estão achando que o sonho morreu? Não, não, não. Sai todo mundo. Aqui só vai ficar quem vai participar do sonho. Presta atenção. Espírito Santo, mostra ao meu coração que você não está entendendo por que algumas pessoas saíram da sua vida. Sabe por que Deus tirou? Tirou porque riam do seu sonho. Ele colocou para fora para ele fazer o milagre. Teu sonho não morreu. Ainda não entendeu? Ainda não entendeu? Você ainda não entendeu? E aí quando todo aquele povo que riu saiu, Jesus entrou, pegou a mão da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus acordou aquela jovem, que estava morta mesmo. Mas quem disse que para Jesus a morte é um problema? Você ainda não entendeu? Jesus tirou do caminho as pessoas que estavam atrapalhando. Jesus tirou do caminho as pessoas que estavam, não somavam, não acrescentavam. O Senhor está fazendo isso na vida de pessoas aqui. O Senhor está fazendo isso na vida de pessoas aqui. Levanta. Palavra do céu para os teus sonhos. Levanta. Levanta. Ainda não entendeu? Ainda não entendeu que esta madrugada é madrugada de Deus restaurar os seus sonhos? Ainda não entendeu? Abrace a sua promessa. Abrace a sua promessa. E é interessante que depois que o sonho é restaurado, todo mundo fica surpreso. Todos ficaram sobremaneira admirados quando viram aquela jovem de 12 anos em pé. Queridos, quando não há mais expectativa de vida, ou só sobrevida, vem o Senhor e dá vida abundante. Como Jesus disse à samaritana lá no poço de Jacó: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva.
vida abundante. Ainda não entendeu? O Senhor te trouxe aqui. Você não veio para cá, para esta live, à toa. Aliás, como eu creio nisso? Como o pessoal gosta de dizer, eu acho legal essa frase. Eu creio até o tutano dos meus ossos. Que depois de 229 dias pregando todo dia em live, às vezes 2, 3, já vi que o meu feriadão aí vai ser maratona de live, porque já começaram a chegar os convites. Já me chamaram para pregar na sexta, já me chamaram para pregar no domingo. Vai ser maratona de live, e eu digo mais é que seja feita a vontade do Senhor. E depois de pregar 229 dias, todo dia, 2, 3, às vezes 4 lives no mesmo dia, eu já tenho certeza absoluta que ninguém entra numa live por acaso. Alguém já escreveu aqui a letra de uma canção, a Chase, que eu amo demais. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu creio nesta canção, nesta palavra. Eu creio que você aqui está, porque o Senhor te trouxe aqui. Ninguém entra por acaso, não. Se tem uma coisa que eu já aprendi é que não existe acaso no reino de Deus. Pode ser que exista acaso no mundo. Coincidência. No mundo, talvez. Aqui, não. Reino de Deus, não. Eu sei que não foi por acaso que eu entrei na live dessa jovem. Eu sei que, agora entendi, que não foi por acaso. Que eu, sem querer, a chamei e falei com ela e acabei dando início a uma conversa que eu sei que vai render bastante. E aí atrasei o início desta live. Mas Deus continua no controle de toda a situação. Ninguém que está aqui por acaso. Ninguém. E eu sei. Como eu sei. Que Deus te trouxe aqui para te dizer que os seus sonhos não morreram. Ainda não entendeu? Ainda não entendeu? Enquanto a multidão dizia, detalhe, o povo da casa de Jairo dizia, tua filha morreu, deixa o mestre em paz. Não perca mais tempo. Jesus não deu a menor confiança para aquelas palavras e ele disse a Jairo, não temas, creia somente. Enquanto tem pessoas dizendo que os seus sonhos morreram, o Mestre Jesus Cristo me manda te dizer, não temas, creia somente. Eu vou repetir. Você ainda não entendeu? Queridos, essa foi a palavra que eu ouvi forte aos meus ouvidos e coração horas atrás. Você ainda não entendeu? Pergunte ao meu povo. Você ainda não entendeu? Eu ali, na entrada do apartamento dos meus pais, ouvindo o Espírito Santo falando. Você ainda não entendeu? Não importune o mestre. Ei, sabe quem é que determina? É o dono da vida. O dono da vida é Jesus. Jesus estava ali. Ei, Jesus está aqui. Eu abri esta live, e eu não vou nem dizer que foi um atraso,
Porque eu sei que foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus. Eu abri esta live dizendo que eu tinha certeza que seria uma live especial, porque eu sentia poderosa e grandiosamente a presença de Deus ao meu lado, no meu íntimo. E eu sinto a presença de Deus neste momento entre nós. E desta maneira, quando Deus se faz presente, as coisas não ficam como estavam antes. Jesus estava presente. E aquela mulher com hemorragia foi curada, foi salva e teve a sua identidade resgatada. E os sonhos, a filha, criança de 12 anos, do principal, de um dos principais da sinagoga, Jairo, ressuscitou. Porque Deus é fiel e Jesus ressuscita sonhos. Nesta madrugada, eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que os seus sonhos não morreram. Se você crê nisso, eu creio. Se você não crê, não tem problema nenhum. Se você não crê, não tem problema nenhum. Simplesmente você vai assistir Deus agindo na vida do seu irmão e vai dar testemunho do que você viu a ação do Espírito Santo na vida do seu irmão. Mas se você crê, você vai viver o sobrenatural na sua vida e vai dar testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Porque Deus está aqui para ressuscitar os seus sonhos. Como tem ressuscitado os meus. O Senhor está aqui para ressuscitar os seus sonhos. Como tem ressuscitado os meus. Queridos, por muito tempo eu achei que não tinha mais a menor possibilidade do meu ministério ir a parte alguma. Foram 18 anos de deserto. E eu imaginava que não havia mais a menor expectativa para que o meu ministério chegasse a lugar algum. Eu estava igualzinho essa galera dizendo para Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. E o inimigo, de uma forma muito tinhosa, vinha me dizendo, não se preocupe, não perca mais o seu tempo, não ore mais. Teu ministério morreu. E eu comecei a acreditar nisso. Até que veio a pandemia. E o Senhor Jesus me chacoalhou e disse, você ainda não entendeu? Alexander, pregue o Evangelho. Porque o seu ministério não morreu. Não temas, creia. Somente creia. E eu quero dizer para você nesta madrugada, nós já vamos orar. Não temas. Não temas. Não temas. Teu ministério não morreu. Foi isso que Deus tem falado ao meu coração. E me disse com todas as vezes, você ainda não entendeu? E eu estou reproduzindo o que o Senhor me dizia enquanto eu assistia esta live. De uma jovem que mal sabia que estava sendo canal de bênçãos. Queridos, nós estamos vivendo dias em que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E é cumprimento da palavra de Deus, livro do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu... Joel capítulo 2, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vós
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Deus está levantando jovens. Deus está levantando pessoas que não tinham voz nem vez no meio de uma reunião ou de um grupo de oração ou de um local, uma casa de oração, de um templo. E através das redes sociais tem dado voz e vez àqueles que estavam esquecidos. Esquecidos pelo homem, mas jamais esquecidos pelo Senhor. Quando temos uma filha com um diagnóstico de um transtorno de neurodesenvolvimento, sim, ocorre um estado de luto. Mas eu creio, o Mestre está no barco e ele tem o domínio de tudo em suas mãos. Eu creio também. Posso unir a minha fé à sua, crendo que Deus ressuscita sonhos. Deus ressuscita sonhos. Deus ressuscita sonhos. Seu sonho não morreu. Seu ministério não morreu. Seu chamado não morreu. Com a pandemia, Deus disse isso para mim. E há 229 dias eu tenho dito: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. E eu quero liberar esta palavra também sobre a sua vida. Não tema. Creia somente. Ainda não entendeu? Ainda não entendeu? Se não entendeu, apenas creia. Crer não precisa entender. Basta confiar e descansar. Eu quero orar com vocês. Uma noite inesquecível e marcante, na qual Deus ressuscita sonhos. Uma noite na qual Deus traz à vida aquela que já não tinha mais esperança. Lembram do que diz Jó? Há esperança. Há esperança para o ferido. Como uma árvore cortada. Ainda que na terra a raiz envelheça e o tronco venha a secar, ao cheiro das águas brotará, como uma planta nova florescerá. Esta palavra é para nós. Há esperança. Não temas. Ele ressuscita sonhos. Creia. E porque ele vive, e eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, eu creio. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu creio. Creio com cada uma das minhas células. Não há ferrolhos, nem trancas, nem portas que impeçam o agir de Deus. E eu quero orar com você. Em nome do Senhor Jesus. Profetizando que o Senhor ressuscita sonhos. E na sequência nós vamos orar pelo nosso caderno de oração. Se você crê, toma posse. Você crê que Deus está ressuscitando sonhos? Só funciona para aquele que crê. A mulher com hemorragia creu. E
colocou a fé em ação. Ela foi até Jesus. Jairo creu. E ele continuou, ele levou Jesus até a sua casa. Mesmo com todo aquele povo dizendo, não adianta, tua filha morreu, para, tua filha morreu, para, não adianta, não adianta, não adianta. Tem muitas pessoas aqui que têm ouvido estas palavras. Não adianta, não adianta, não adianta. Ei, creia. Mas crer envolve atitude. A mulher com hemorragia foi a Jesus. Jairo, mesmo com todo o povo falando contra, Jairo levou Jesus até sua casa. Aí quando chegou na casa dele, Jesus assumiu a situação. Botou o povo para fora e fez o milagre. Creia, mas agora é hora de colocar a fé em ação, porque a fé sem as obras é morta. Chegou a hora de colocar a fé em ação. E como é que a gente faz isso? Bora tomar posse. Bora profetizar. Aliás, até para um vale cheio de ossos sequíssimos, havia esperança. Mas tem que profetizar sobre os ossos. Comece a profetizar sobre os seus sonhos. Comece a profetizar sobre os seus sonhos. Jairo creu. Aquela mulher também creu. E você? Você crê? Nós vamos orar. Mas eu tenho que lhe dizer, só vai funcionar se você crer. Nós vamos orar. Mas eu tenho que te lembrar. Só vai dar certo se você crer. Eu creio. Mas eu não posso crer por você. Eu só posso crer por mim. Eu posso te mostrar o caminho e unir a minha fé à sua. Mas você tem que ter fé. Se Jairo não cresce, sua filha não voltaria a viver. E os seus sonhos seriam enterrados. Eu quero concluir com a seguinte pergunta. Você ainda não entendeu? Você vai deixar o seu sonho ser enterrado? Você ainda não entendeu? Você vai deixar o seu sonho ser enterrado? Você ainda não entendeu? Você vai deixar o projeto de Deus na sua vida ser sepultado? Eu não deixo mais. Eu entendi. Por isso eu digo todo dia, eis-me aqui, envia-me a mim. Nunca mais, isso é uma decisão de Alexander, nunca mais eu vou aceitar que o meu ministério esteja morto. Nunca mais eu vou aceitar a ideia de enterrar o meu chamado. Nunca mais eu vou admitir a possibilidade de ver o plano de Deus na minha vida frustrado. E você? Tá nessa comigo ou não? Ainda não entendeu? Ainda não entendeu? Tem várias pessoas aqui que têm ministério, têm chamado. Você vai deixar o seu chamado ser enterrado? Você abre mão, facinho assim, você abre mão do chamado, do propósito, do plano de Deus para a sua vida? Eu abro mão, não. Abro mão, não. Eu digo isso todo dia. Todo dia eu digo isso para o Senhor. Eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Tudo. Tudinho, 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 feito diz o mineiro. Tudinho. Porque eu creio que os planos do Senhor não podem ser frustrados.
Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e de cada uma das minhas irmãs que estão conosco nesta live. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nós cremos nos teus planos e nós tomamos posse da ressurreição dos sonhos de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro que cada um dos meus irmãos, que cada uma das minhas irmãs possa ver sua fé renovada, crendo que o Senhor está aqui para ressuscitar sonhos, que o Senhor está aqui para trazer de volta o que já não tinha mais vida. Pai, nós estamos aqui pela fé, tão somente para declarar que nós cremos na palavra de Jesus, que disse: creia tão somente, não tema. Enquanto a multidão dizia: não importunes mais o mestre. Pai, nós cremos na tua palavra e não na palavra dos homens. E a tua palavra é: não temas, creia somente. Tua filha não morreu. E tomando posse desta palavra, Pai, eu creio que os sonhos não morreram. Os meus sonhos, os nossos sonhos estão vivos. E eu tomo posse desta promessa. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse e agradeço a Deus porque tu és fiel. E o Senhor não nos trouxe aqui para voltar atrás. Pai, eu creio. Eu creio. Não importa as circunstâncias. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para restauração dos nossos sonhos. Assim como muitos cujos nomes estão aqui neste caderno de oração, que também têm sonhos, que também têm esperanças, que também têm projetos, que também têm necessidades. Pai, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa resgatar, que o Senhor possa trazer de volta os sonhos que se perderam, as famílias, os casamentos, os lares, os empregos, as empresas, os ministérios. Visita, Senhor, os enfermos em estado grave, os internados, os entubados, os enfermos da alma, aqueles que estão passando por momentos de depressão, de síndrome do pânico, de transtorno bipolar, de crise emocional, aqueles que estão arquitetando o suicídio, aqueles que estão debaixo de opressão maligna, aqueles que estão debaixo de maldição, aqueles que estão debaixo de possessão demoníaca, aqueles que estão perdidos, Pai. Tantas pessoas, tantas famílias têm clamado por pessoas queridas que estão no mundo, nas drogas, perdidas. Visita, Pai. Aqueles que têm questões na justiça, documentos aguardando liberação em análise. Aqueles que têm pedido oração, Pai, por famílias que estão em luto, porque perderam parentes, perderam amigos, perderam entes queridos. Ah, Jesus,
Tu tens resposta, tu tens cura, tu tens vitória, tu tens bênção, tu tens libertação, tu tens restauração, tu tens vida e vida abundante. Restaura, Senhor Jesus, a esperança daqueles que estão destroçados, destruídos, os lares que estão arruinados. Restaura, cura, transforma, liberta, abre as portas, faz o milagre. Em nome do Senhor Jesus. Completa a tua obra, Pai. Eu apresento estas vidas no teu altar, porque a última palavra vem da boca de Deus. A última assinatura, ela é colocada pelo Senhor. Quantas vezes, Senhor Jesus, a palavra dos homens é não, e o Senhor muda tudo. E o Senhor transforma, e o Senhor restaura, e o Senhor cura, e o Senhor liberta, e o Senhor faz a obra. Eu creio, Pai, no poder da oração. Eu creio, Pai, no poder da oração do justo. E eu entrego estas petições nas tuas mãos, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Queridos, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui hoje para ressuscitar sonhos. Não tenha dúvidas de que você não veio para cá por acaso. No entanto, não deixe o inimigo roubar a sua fé. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E Jesus disse a Jairo, não temas, creia somente. Ainda não entendeu? Não temas, creia somente. O Senhor está ressuscitando sonhos hoje. E você vai ter surpresas. Não temas, creia somente. Toma posse. Como eu costumo dizer, vá dormir com a sua promessa e acorde com o seu milagre. Creia, somente creia, e você viverá o sobrenatural de Deus. Receba, creia, tome posse e viva em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Nosso encontro está marcado para as 23 horas e 15 minutos. Espero vocês. Conto com vocês. Compartilha depois essa live. Vai ficar salva. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Deus restaura, ressuscita e traz à vida os sonhos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe. Espero vocês às 23h15 para mais um tempo na presença de Deus. Até lá, que Deus abençoe. Paz do Senhor. Tchau, tchau.